O plenário da Câmara dos Deputados discute hoje se caça os mandatos de Glauber Braga e Carla Zambelli. A análise começou pelo parlamentar do PSOL do Rio de Janeiro. Nós vamos mais uma vez a Brasília, agora para conversar com o Murilo Fagundes, que está acompanhando a sessão. Murilo, qual é a situação neste momento, independentemente do placar oficial? Você, particularmente, por tudo aquilo que você percorre nos corredores aí de Brasília, acredita na cassação desses dois parlamentares na noite de hoje? Uma boa noite para você. Oi, César, uma ótima noite a você, a quem nos acompanha. Olha, a cassação de Glauber Braga é dada como certa, inclusive pelo próprio deputado. Quanto à cassação de Carla Zambelli, ainda há uma expectativa no bolsonarismo pela reversão de uma estratégia traçada pelo Centrão durante todo o dia para cassar os dois mandatos. Neste momento, os deputados estão ainda discutindo a cassação de Glauber Braga especificamente. Ele se manifestou agora há pouco, disse estar sendo vítima de uma injustiça, disse que apenas defendeu a honra de sua mãe, de um militante do MBL. Ele, a gente lembra, está sendo acusado numa representação de agredir um militante do MBL que estava na Câmara dos Deputados. Este é o motivo, então, dessa avaliação dos parlamentares. No caso de Carla Zambelli, a gente tem aquela acusação da invasão hacker do CNJ. Então, são dois tipos de avaliação que estão sendo feitas hoje e, como eu disse, essa foi uma estratégia do Centrão para equilibrar, ou seja, cassando o mandato de um deputado da esquerda e o mandato de uma deputada da direita. Mas há outros nomes de outros deputados que ainda podem ser cassados. A gente conta agora na reportagem. Na Comissão de Constituição e Justiça, o relator do processo de cassação de Carla Zambelli defendeu a manutenção do mandato por falta de elementos que comprovem a participação direta da deputada nas invasões aos sistemas do CNJ. Imagine isso acontecendo com você, sendo acusado por algo que você não fez. Não há mensagens por parte da parlamentar, não há instruções dela ao hacker para que cometa tal crime. Governistas rebateram o relator. Nós temos uma deputada que foragida do Brasil, fugiu do Brasil e está hoje em uma prisão. É uma prisão na Itália, absolutamente impossibilitada de exercer o seu mandato. E é só abrir a Constituição e ver que é muito explícito. Portanto, não há nada que justifique a manutenção de um mandato inexistente. Zambelli foi condenada pelo Supremo Tribunal Federal a 10 anos de prisão por pagar o hacker Walter Delgatti para invadir o sistema do Conselho Nacional de Justiça. De um presídio em Roma, onde está presa desde julho, ela participou por vídeo, agradeceu ao relator e voltou a criticar o ministro do STF, Alexandre de Moraes. Moraes queria a minha cabeça, montaram um processo sem provas, sem precedentes, sem direito à defesa. O relatório foi rejeitado e o caso foi encaminhado para o plenário da Câmara. Em outro caso analisado, o deputado Glauber Braga, do PSOL do Rio de Janeiro, foi punido por quebra de decoro depois de expulsar da Câmara, com empurrões e chutes, um militante do MBL. O Conselho de Ética já havia recomendado a cassação do mandato e a decisão também foi para o plenário. Pelas fontes ouvidas pelo SBT ao longo do dia, houve um movimento de parlamentares do Centrão para levar adiante os dois processos, um contra a deputada de direita e outro contra o parlamentar de esquerda. A avaliação é de que, assim, nenhum dos lados ficaria em vantagem, principalmente nesse momento tão sensível. Ao mesmo tempo, lideranças dos dois campos tentaram reverter essa estratégia durante todo o dia. Mas não apenas Glauber e Zambelli serão alvo dos próprios colegas. Podem perder o mandato Alexandre Ramagem, condenado pelo STF a 16 anos de prisão por envolvimento na trama golpista e que fugiu para os Estados Unidos sem autorização da Câmara. O plenário só vai analisar a cassação automática na semana que vem. E Eduardo Bolsonaro, notificado sobre o processo de perda do mandato por excesso de faltas. Ele se mudou para os Estados Unidos em março e não retornou ao fim da licença parlamentar. Agora tem 5 dias úteis para apresentar a defesa. Se o mandato de Eduardo for cassado, os direitos políticos serão mantidos, por não se tratar de crime, nem de decisão do Supremo, mas apenas de faltas.
Já Marcos Polon, Marcel Van Hatten e Zé Trovão são acusados de obstruir o funcionamento do plenário da Câmara por mais de 30 horas, em agosto. Eles tomaram a mesa diretora e ocuparam a cadeira da presidência. Mas as representações contra eles pedem apenas a suspensão cautelar por 1 mês, sem previsão de perda de mandato.